Deu tudo certo. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que está ouvindo essa live, ouvindo essa gravação dessa live, que já não é mais uma live. Já passou a ser uma gravação que não é uma live. Não sei nem como é que chama, que não é mais uma live. É uma ministração. Essa ministração. Que Deus te abençoe ricamente, abençoe a tua família, a tua casa. Nós vamos meditar em alguns textos aqui, em algumas palavras, e vão ajudar a nossa vida em família. Amém. Amém? Deus abençoe a tua vida aí, Senhor Jones. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Saudades também Glória de a Deus. vocês. Deus abençoe a tua vida. E nós vamos falar hoje sobre um assunto bem extenso. Um assunto bem extenso. É importante a gente compreender. Deixa eu só fazer um processo aqui, para a gente não ter problemas. Aqui. Pronto. Resolvido. E nós vamos falar sobre os conselhos na família, né? Ou a família e os conselhos, tanto faz, a ordem dos tratores não altera o estudo. Nós vamos falar aqui algumas coisas. Amém. Nessa uma hora, vamos falar sobre alguns exemplos bíblicos sobre o poder de um conselho. Amém? E conselho é algo muito comum, né? A gente quase não percebe os conselhos ao nosso redor, mas eles estão nos cercando todos os dias, em todos os lugares onde nós vamos, né? Nas rodas de conversa dos amigos, no trabalho, todo lugar tem conselhos. Sempre tem um conselho. A maioria das pessoas, eu não sei em outros países, mas aqui no Brasil, a maioria tem conselho para todas as áreas da nossa vida. É como diz um ditado popular, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Porque todo mundo é um pouco médico, né? Dá um conselho, a pessoa está com alguma dor de garganta, olha, é bom você tomar gengibre com agrião, um pouquinho de carvão, folha de abacate, essas coisas que, né, todo mundo vai aconselhando, vai aumentando, ninguém sabe se é verdade ou não. Mas é importante entender o que a palavra de Deus fala sobre a questão dos conselhos, os conselhos e como eles podem afetar a nossa vida, como eles podem nos fazer mudar nosso caminho. Então nós vamos conversar sobre isso um pouco, vamos ler alguns textos aqui e pedir para que Deus fale conosco. Amém, pastora Cláudia? Amém, amém. Que Deus nos dê discernimento a respeito dos conselhos que temos ouvido. Amém. Amém? Pai, em nome de Jesus, Sim, nós Pai. queremos entregar a nossa vida Sim, Paizinho. essa noite. Entregamos, Pai, esse tempo que nós estamos aqui na Tua presença. Sim, Paizinho. E precisando aprender a Tua palavra. Verdade, Pai. Fala conosco de maneira específica, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre, Senhor, o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Cobre a nossa vida, nossa casa, Sim, Pai. nossa família com o sangue do Cordeiro e que a Tua palavra, Senhor, ela seja ouvida dentro de Amém, nós. Paizinho. Amém. Nos ensina, Pai. Vem nos aconselhar essa noite para a glória do Teu nome, Senhor. Sim, Em Paizinho. nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus queridos. Vamos lá. Nós vamos ler alguns textos aqui. Vou começar com o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 16, versículo 1 até o versículo 6. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela.
E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. E vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Então disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, me desprezou. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Amém? Essa é uma história conhecida para quem gosta de ler a palavra, principalmente a história de Abraão, né? Abraão era um homem que tinha uma promessa forte de Deus. E ele se movia sobre essa promessa. Ele peregrinava, ele caminhava, né? Ele saía com a sua família percorrendo a terra de Canaã, porque Deus o conduzia. E Abraão era um homem próspero, porque Deus o prosperava. Só que Deus ainda não havia lhe dado filhos com a sua esposa Sarai, nesse caso ela chamava Sarai. E em um certo momento, depois de 10 anos que Abraão estava na terra de Canaã, a mulher de Abraão começou a ter uma ideia, porque ela percebeu que a idade já estava avançada, ela não havia tido filhos ainda, e ela tinha uma serva, uma escrava. Na época era permitido, era normal as pessoas terem servos, escravos. E aí ela teve a ideia de pegar a escrava dela e usar a escrava dela como uma barriga de aluguel. E na realidade não era nem uma barriga de aluguel, né? Mas ela teve a feliz ideia, ou infeliz ideia, de oferecer para o seu próprio marido a sua empregada, a sua escrava, para que o seu marido deitasse com a sua empregada e ela pudesse ter filhos. E assim a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão, né? E ela falou: eu me edificarei com filhos por meio dela. Então, essa ideia estava na cabeça da Sarai. E aí, tudo que está na cabeça e desce para o coração se torna palavras, e palavras se tornam ações. E foi o que aconteceu aqui. Ela transformou toda aquela problemática que ela tinha em relação à falta de filhos em um conselho. Ela achou uma saída, um escape, que seria o escape mais lógico na cabeça dela, o escape mais fácil, ou a solução mais rápida para resolver aquele problema. Porém, além de não ter a direção de Deus para fazer isso, depois que a mulher, a serva de Sara, concebeu, ficou grávida, gerou ali um grande problema entre eles. Por quê? Porque a mulher, ela ficou grávida do patrão, ficou grávida do homem que servia a Deus, do homem que tinha promessas de Deus, e a mulher começou a se sentir poderosa e começou a desprezar a própria Sara. E aí começa um problema entre elas. E você percebe, meu querido, que hoje em dia você tem os ismaelitas, você tem os filhos de Agar e os filhos de Sara. Você tem ali os árabes e os judeus. Aqui é o nascimento da nação árabe, filho de Agar, os ismaelitas. E a nação israelita, que eram os filhos de Sara. Sabe o que me vem forte, pastor? É assim, quando
Deus nos dá uma promessa, né, nesse caso, né, Deus falou claramente, entretanto não falou quando seria, né? Se Deus tem o poder, né, de fazê-la engravidar, independente da idade que ela teria. Deus né? ia fazer. E me veio forte, né? Eu já li por diversas vezes nessa passagem, também já ouvi muitas ministrações, mas o que me veio foi um conselho pautado na ansiedade. E a palavra de Deus fala, né, 1 Pedro 5,7, para nós lançarmos fora a nossa ansiedade. Então, essa questão de a gente ouvir conselhos, dar conselhos e agir, né, pautados num conselhos vinculado à ansiedade é muito sério. Sim. Por quê? Eu estava até ouvindo você ler sobre ele, me veio uma expectativa, né, de Sarai. Talvez a expectativa de Sarai fosse que Agar realmente, né, agisse como uma mãe de aluguel. Sim. E desse, né, o filho para Sara criar, né, como se fosse filho Da Sara. da Sara. Me veio essa, assim, é impressão minha, amém? Não está escrito isso na palavra, mas me veio essa impressão de que ela tinha essa expectativa, da qual não foi compartilhada aparentemente, né? Não tem esse acordo. Então, assim, o cuidado, porque a ansiedade, ela quer que a gente sempre abrevie os tempos. Sim. A pessoa está com fome, né? Às vezes ela prefere, pela ansiedade, comer uma coisa ruim, né, do que esperar um pouquinho para comer uma coisa melhor. Então, a ansiedade nos conduz a tomar atitudes, né, precipitadas e atitudes erradas muitas vezes, né? Provérbios diz assim que o precipitado peca. Isso. Ou seja, o cara que toma uma decisão precipitada, ele acaba cometendo pecado. Mas olha, essa questão da ansiedade, ela é muito forte. Porque a ansiedade impede que a pessoa enxergue outras soluções para o mesmo problema. Ou seja, na cabeça dela, a única solução possível era aquela. Porque para uma mulher oferecer outra mulher para o seu marido, tem que ter uma ideia, uma base já estabelecida dentro dela. Então, eu acredito que Sara, ansiosa, né, deixou aquilo crescer dentro dela, não foi do dia para a noite, e para que ela fale para o seu próprio marido tomar a serva dela como mulher, né, isso já ficou enraizado. E para ela não tinha outra solução. E outra coisa assim, importante, assim, o quanto nós temos que tomar cuidado de tomar decisão sob pressão. Porque, assim, de alguma forma, né, eu sou mulher, eu sei dessa condição. Imagina assim, a Sara todo mês, né, teve uma palavra, né, sobre a vida deles, que de ti seriam benditas todas as nações da terra. Imagina assim, que mensalmente, né, ela ficava frustrada, né, por não ter engravidado. Não tá acontecendo. Então, assim, essa questão da pressão é outro fator importante, né, para nós não tomarmos atitudes, né, precipitadas. Então, tanto a ansiedade quanto a pressão, porque realmente vai nos conduzir ao erro. Principalmente, né, de quem está sobre essa questão da ansiedade, da pressão, e essa pessoa sugerir um conselho, né, dar um conselho. Uma pessoa ansiosa, ela não pode aconselhar de maneira sábia, porque aconselhamento todo mundo faz. Conselho todo mundo dá. Para você dar um conselho, você não precisa ser formado em aconselhologia, você não tem faculdade de aconselhólogo, você não tem essa formação para dar conselhos. Ninguém tem. O conselho, ele tem uma base. E a base é muito pessoal. Não é acadêmica, não é científica, não é técnica.
E muitas vezes não é nem espiritual. Eu acredito que a maioria dos conselhos, elas têm como base a carne humana, os desejos humanos que estão sendo frustrados. Puxa, eu queria sentir um prazer adquirindo algo, tendo algo, e eu não estou conseguindo. E eu preciso disso rápido. E aí o conselho aparece, as pessoas ao redor começam a tentar solucionar o problema que você apresenta e começam a aconselhar, ou seja, o conselho tem uma origem, o conselho nasce de uma base e essa base é muito pessoal. Você vê que o conselho dela é puramente uma ideia a respeito da sua própria vida, da sua ansiedade. A ansiedade era dela, não era do Abraão. E essa base foi a base para que ela influenciasse o seu marido. E aí entra a família, meu querido. Porque o conselho, ele é um influenciador poderosíssimo. É impressionante como um conselho entra na mente de uma pessoa e ela toma decisões sobre esse conselho. E aí entra Abraão, o homem que deveria decidir, o homem que deveria crer, o homem que deveria consultar a Deus antes de tomar uma decisão. Você percebe que o conselho da esposa de Abraão foi tão forte que ele não falou nada com Deus, ele simplesmente anuiu, ou seja, ele aceitou aquele conselho da sua esposa. E até porque, assim, quem aconselha, né, é bem importante isso, né? Um conselho de uma pessoa que nós confiamos faz a diferença em relação ao conselho de uma pessoa que nós não consideramos ou confiamos ou temos como referência. Só que isso não é suficiente. Ser uma pessoa de referência, confiar, não é suficiente para que a gente possa realmente acatar esse conselho. Né? E você sabe que quando Deus cria a mulher, ele entrega para a mulher uma palavra poderosa que é a influência. A mulher é o ser de maior influência, é a pessoa de maior influência no casamento. Ela tem uma influência tão poderosa que a mulher tola, ela destrói a sua casa. A mulher sábia, ela utiliza a sua influência para edificar a sua casa. E você vê que Sara falou para Abraão, eu me edificarei através dela, através dos filhos que ela tiver com você. Eu me edificarei. Quer dizer, ela não estava raciocinando, ela estava sendo movida por um sentimento, por uma carência, alma. Então, o conselho da esposa é um conselho tomado de uma influência sobrenatural. A mulher tem uma influência sobrenatural. Isso é um fato, irmão. Tá aí o Éden que não me deixa falar besteira. A mulher come do fruto e depois ela entrega para o homem. O homem é o ser não de maior influência, mas ele é o ser de maior autoridade. Ele não tem a influência da mulher, mas ele tem a autoridade. Isso significa que o homem precisa decidir. Então, olha só a equipe que Deus criou. Deus criou a mulher com uma influência sobrenatural e um homem com uma autoridade sobrenatural. Quando a mulher utiliza a influência que ela tem, que ela recebeu de Deus, para aconselhar de maneira sábia o seu marido, ele vai decidir com uma base de sabedoria e isso vai fazer o lar ser edificado. Amém. Vai ter prosperidade. Agora, quando a mulher utiliza a mesma influência para entregar conselhos que não têm origem divina, conselhos que não têm a sabedoria de Deus, então o marido vai usar, aquela influência vem sobre o marido e ele acaba decidindo de maneira errada. E decisões tomadas como essa decisão aqui,
elas nunca mais podem voltar atrás. Porque depois que a mulher ficou grávida, depois que começou uma confusão dentro de casa, não tinha mais o que fazer. Abraão tinha que administrar agora uma situação que não existia. Antigamente, a Sarai e a Agar, a egípcia, elas se davam bem, elas estavam posicionadas nos seus papéis. Mas quando os papéis se inverteram, agora Abraão tem que administrar um problemão dentro de casa. Mas por que ele está tendo que administrar isso? Porque ele tomou uma decisão errada, né? Influenciado por um conselho errado. Então eu vou dar uma dica. Uma dica. Todos nós somos seres humanos e falhamos nos nossos conselhos. O conselho depende do tempo que nós estamos vivendo, depende das emoções que estamos sentindo, das conclusões que estamos tomando naquela fase da nossa vida. Então nós somos seres humanos. Nossos conselhos serão influenciados pelos fatores humanos. Isso, depende do ponto de vista, depende de experiências anteriores. E nem todo mundo vive as mesmas experiências. Exatamente. Não é porque eu vivi uma experiência que a experiência vai dar certo para você. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Então é importante perceber que essa dica, ela é muito válida dentro de um casamento, dentro de uma família. Antes de você anuir, de você concordar com o conselho de alguém, você deve se reunir com Deus. Foi o que Abraão não fez. Antes de você tomar a decisão, ou a mulher tomar a decisão por conselho de um marido, ou o marido tomar a decisão por conselho de uma mulher, fale com Deus. Nessa história, o que eles desprezaram foi o conselho de Deus. E quando você tem uma fonte de sabedoria, como o próprio Senhor, como o próprio Deus, dentro da família, e você não usa, você vai cometer erros. Isso vai trazer consequências diversas. Você percebe que Abraão está andando na presença de Deus. Abraão é um homem que levanta altares. Abraão é um intercessor, é um profeta. Abraão é um sacerdote. Abraão é o pai da fé, saiu sem saber para onde ia. Abraão ouvia a voz de Deus. Mesmo assim, tomou uma decisão que complicou a sua vida, o seu futuro, a sua família, o seu casamento. Criou um grande problema. Isso me mostra que o fato de eu estar indo em uma igreja, o fato de eu estar servindo a Deus, fazendo meu ministério acontecer, isso não me isenta de tomar decisões erradas. Isso não me isenta de cometer erros. Erros são próprios do ser humano. Depois do pecado, errar o alvo, definição de pecado, está na nossa veia. Então Abraão, ele cometeu um erro, mas a maneira que esse erro foi cometido foi uma maneira que envolveu um conselho. Amém? Então, dica, você tem Deus dentro de você, você tem o Pai dentro de você, e o Pai é conselheiro. Amém. Se Abraão tivesse se aconselhado com Deus, se Adão tivesse, só um minutinho, eu não vou comer o fruto proibido, deixa eu falar com Deus primeiro, a história teria sido diferente. Então é muito importante a gente compreender isso. Conselhos precisam de julgamentos. Conselhos não são verdades absolutas estabelecidas. Conselhos precisam ser julgados. Então, tem uma coisa importante que a gente usa para fazer café. Chama filtro. Filtro, irmão. Para que serve o filtro? Para que você filtre tudo que chega
e para que você aproveite o melhor e você despreze o pior. Você aproveite aquilo que vai fazer bem para você e aquilo que vai fazer mal para você, você despreza. Então o conselho precisa de filtro. Antes de você seguir um conselho, filtre esse conselho. Amém, pastora Cláudia? Isso. E é importante, né, acho que fazer um questionamento, né? Por que a pessoa está me dando esse conselho? Qual o motivo para a ação, né? E quando eu der um conselho também, por que eu estou dando esse conselho, né? O que veio? Né? Eles poderiam ter se unido em oração e buscado uma direção de Deus, né? E até exposto, olha, a gente não está aguentando esperar, né? Tá demorando demais para que a sua promessa se cumpra, ou seja, abrirem um coração para Deus, né? Para que Ele entrasse com a providência, né? O conselho poderia ter sido: vamos juntos orar por essa causa. E a oração podia ter diminuído a ansiedade. Ao invés de você começar a seguir um conselho baseado na ansiedade, por que você não mata a ansiedade primeiro? Amém? Tem uma segunda história, ela é pouco comprida aqui, mas nós vamos ler. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã. Então, a irmã de Absalão, filha de Davi, Aminon também era filho de Davi. O que nós estamos vendo aqui é uma família. Um pai com 3 filhos. 3 filhos. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã. Ele estava angustiado por causa da Tamar, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível fazer-lhe alguma coisa. O homem, Aminon, começou a sentir um desejo pela sua própria irmã. E aquilo virou uma obsessão tão forte que ele começou a ficar doente, irmão. É somatização que chama. Isso. Obcecado pela irmã. Obcecado pela irmã. Não é amor. Não é paixão. Não. Obsessão. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab. Então agora nós temos uma família de um pai com 3 filhos. E agora nós estamos vendo o amigo de um dos filhos, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz, e ele lhe disse: por que te emagreces tanto de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Aí vem o conselho, meu irmão. Aí vem o conselho. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e se finge de doente. Quando teu pai vier te visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão. Pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei da sua mão. Esse é um conselho amigo de um sobrinho chamado Jonadab, muito amigo do Aminon. Sobrinho. Primo dele, né? Primo dele. Primo. Sabe como eu sou bom para... Ótimo para graus de parentesco. Então ele deu um conselho. Ele falou: olha, faz o seguinte, vamos armar uma armadilha, uma arapuca. Vamos criar um cenário para que você possa satisfazer a sua obsessão. Para que você possa levar a cabo esse desejo que você está tendo aí no seu coração. Então, entende uma coisa, toda vez que a gente tem um desejo e a gente começa a sofrer por causa desse desejo, as pessoas ao nosso redor vão perceber. E você já percebeu como as pessoas querem nos dar soluções para os nossos problemas? São os conselhos que são as verdadeiras pérolas da vida. Não são as pérolas divinas, mas são pérolas, né? E esse conselho foi de um cara que falou assim: não, olha, eu sou teu amigo.
e como teu amigo, eu vou te aconselhar. E o que a pastora Cláudia falou é importante. Quanto maior a confiança que você tem numa pessoa, mais facilmente você vai aceitar o que ela disser para você. Esse parâmetro da confiança ele é importante. Se você tem um amigo, esse amigo não vai me fazer mal. Ele não vai me aconselhar errado só pelo fato dele ser meu amigo. Ou pelo menos até agora, ele está sendo meu amigo. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se de doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou chamar a Tamar em sua casa. Vai à casa de Aminon, teu irmão, e lhe faz comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa, e amassou e fez bolo diante dele, e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém ele recusou comer e disse a Aminon: fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara. O que é a câmara? Câmara é o quarto de dormir. Traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera, e os levou a Aminon, o seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Segundo conselho, o conselho de Tamar, tentando dar o escape do conselho de Jonadab. O primeiro conselho fez Aminon chegar até esse ponto de tentar forçar sua irmã, abusar da sua irmã. Você já percebeu quantos abusos acontecem dentro das famílias? É algo silencioso. O que está acontecendo aqui na família de Davi acontece todo dia na família de muita gente. É muito comum. Isso não acontece sem planejamento, sem conselho, sem algo que a pessoa prepara para chegar nesse ponto de levar a cabo um abuso sexual. Nesse caso aqui, um estupro, porque a mulher era virgem. Não é verdade? Porém, ele não quis dar ouvidos ao que a ela lhe dizia. Ele não quis ouvir. Você vê que a capacidade dele de ouvir ou não ouvir os conselhos estava perfeita. Ele podia ouvir o conselho de Jonadab e falar assim: eu não quero seguir esse conselho. Ele podia ouvir o conselho da Tamar e falar assim: esse daqui eu vou seguir. Isso é livre-arbítrio. E é uma questão também, né, do que é certo, né? Então, ela expôs uma condição legal dele, né, ter contato com ela. Já Jonadab, ele né, foi uma enrolação para enganar, mentira, né? Então, fez ele mentir para o pai, né, fez mentir. Então, assim, qual que é o fundamento? É um fundamento pautado na verdade ou na mentira? Precisa de filtro. Filtre os conselhos que você recebe, meu querido. Porque ele está nessa situação com a Tamar por causa de um conselho. Porque ele ouviu um conselho. Né? Depois, porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão. Você vê que não é amor. O que ele sentia por ela não é amor. Era um desejo da carne, um desejo pervertido da carne, de usar e jogar fora. Um capricho. Um capricho. Né? Uma pessoa que não está nem aí com a sua própria irmã. E maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te embora. Então
Ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é essa injúria, lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém, ele não quis ouvir. 2 vezes ela aconselhou ele, deu uma dica, mas ele não quis ouvir. Chamou seu moço que o servia e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia a ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te. É teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, o seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava a Aminon, por este ter forçado a Tamar, sua irmã. Aleluia. Abuso sexual, irmão. Aqui tem um quadro de abuso sexual muito comum e algumas das suas consequências. Um conselho de alguém apoiando. Aminon foi só estimulado a levar a cabo aquele desejo doente que ele tinha pela sua própria irmã. Quando ele levou isso a cabo, irmão, além de fechar os ouvidos para os conselhos de Tamar, ele gerou no coração do pai dele o ódio, a ira. E gerou no coração de Absalão também uma ira. Mas uma coisa que a gente percebe muito claramente nesse texto é um silêncio em cima de uma situação gravíssima que acontece dentro da família. As pessoas costumam colocar uma pedra em cima de um abuso sexual. Não tratam, pais que não corrigem os seus filhos, pessoas que acabam falando: não, deixa pra lá. Cria uma marca na pessoa que foi abusada, né? E você percebe que o conselho de Absalão para Tamar: olha, não se angustie a sua alma, se cala. Aí você estabelece o império do silêncio. Você percebe, meu querido, que a mulher foi morar com Absalão. A irmã de Absalão foi morar com ele. E ela ficou angustiada e ela teve que viver com aquele silêncio, com aquela coisa que estava quebrando a sua alma. Não foi um processo de cura. Alguns conselhos, eles vêm sobre a nossa vida, porque as pessoas não querem ver sofrimento na frente delas. É simples assim. Elas não querem resolver o seu problema. Elas não querem ter a visão de você tendo um problema. Então, as pessoas, elas não querem te ajudar. Isso é natureza humana. Elas querem que você fique sempre sorrindo, por mais que tenha sido abusado, por mais que tenha sido traído, por mais que tenha sido enganado. Você tem que manter o sorriso na cara e fazer cara de feliz. Foi isso que Absalão falou para sua irmã: faz cara de feliz. Não se angustie o seu coração, deixa para lá. Quando alguém faz um conselho desse, quando alguém te fala um conselho desse, não está te ajudando, está colocando uma pedra em cima do seu problema não some, ele permanece, e isso não traz cura na sua alma. Isso não traz solução para aquele problema. E também uma questão de falta de empatia, né? Entender a condição dela de mulher, né? O que ela passou e a consequência na vida dela, né? Empatia zero. Mas isso é natural, irmão. As pessoas, elas fecham os olhos para o sofrimento do próximo. Por isso que o mandamento do Senhor para nós é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Absalão
não tinha amor pela sua irmã. Se tivesse amor pela sua irmã, ele tentaria curar a alma da sua irmã, tentaria confortar a sua irmã, tentaria resolver o problema dela, para que ela não vivesse de uma maneira angustiada, desolada na sua própria casa. E quantas famílias elas estão com esse fantasma, é um fantasma, que fica ali dentro de casa, as pessoas sabem que aconteceu algo no passado, um da família sempre é o lado mais fraco, a pessoa que foi abusada, a pessoa que foi violentada. Essa pessoa ela está carregando o fardo e ninguém cura ela dentro da família. Então, esse é um quadro muito comum. E é importante, né, a gente olhar para a palavra de Deus e começar a buscar a fórmula da cura da alma daquela pessoa. Dentro da família é onde a pessoa tem que ser curada. É dentro da família que o conselho tem que ser dado, o conselho bíblico, um conselho baseado nos princípios de Deus, do perdão, da graça de Deus, para que aquela ferida seja cicatrizada definitivamente. E aí a pessoa para de viver uma vida em sofrimento. Não é verdade, pastor? Isso mesmo. Deus é bom. E também para dar um conselho, nós temos que entender o contexto, né? Então esse olhar de vários pontos de vista, em nenhum momento o ponto de vista da Tamar foi considerado, né? Por ninguém. Exatamente. Quem conta, né, todo ponto de vista É a vista de um ponto. é visto de um ponto. E não do todo, né? Então a gente não tem a visão completa do todo. Quem tem a visão completa do todo? Somente Deus. Somente Deus. Então, conselhos são poderosos condutores de influência. Um conselho errado leva a um abuso sexual. Um conselho mal dado pode destruir uma família. Pode provocar um problema de anos para frente. Como no caso de Abraão e no caso de Absalão e Davi. Né? O Salmo 1, de 1 a 3, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém? E essa questão, né, de ouvir conselhos, né, de ímpios é terrível, porque os conselhos precisam estar pautados na verdade, né, que é a palavra de Deus, né, nos fundamentos da palavra de Deus. Então, assim, qual que é a origem, né, do conselho que eu recebo? Uma pessoa que não tem valor, que não tem caráter, que não considera, que não tem temor a Deus, ela pode dar conselhos assim terríveis, com inúmeras consequências. Agora, vou fazer uma pergunta para a pastora Cláudia. O que são consultores dentro das empresas? Os consultores dentro das empresas são pessoas que elas são contratadas, né, para que elas façam uma análise, uma avaliação do que está ocorrendo e proponha alguma solução. Proponha. Proponha, né? Isso é um conselho. E não necessariamente implante. Raramente uma consultoria faz um apontamento e ainda faz a implantação daquela sugestão. E esses consultores são baratos? Não são baratos, são caros. Quer dizer que as E empresas... eles têm experiências, eles levam em consideração outras referências, algo que já foram praticadas, né? Situações praticadas em outros locais. Quer dizer que a chance de você ter sucesso na empresa ouvindo um consultor é muito maior. É maior. Principalmente se você contratar um consultor especializado no tema que você busca, né? Então, vamos prestar bem atenção nisso, irmão. É caro um consultor? Uma consultoria é caro? É caro. Não vamos falar de valor aqui.
porque deve ter muitos valores. Mas 100 mil, por exemplo, 100 mil reais. Sim, algumas muito mais. Muito mais. Como que uma empresa multinacional paga mais de 100 mil reais para uma consultoria? A consultoria vem na empresa, aí analisa a empresa inteira. Faz levantamento de informações. Pega todas essas informações e transforma isso num conselho. O que essa empresa está pagando? Qual é o serviço que está sendo prestado para ela? O conselho, né? Conselho. O conselho, irmão. Para você entender, para eu entender, que conselhos são poderosíssimos na nossa vida. Se isso é importante para um negócio, né, isso também é importante para todas as áreas da vida. Da onde que vem essa ideia de contratar consultores? Provérbios 15, versículo 22 diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos. Onde não há conselho, zero conselhos, fracassam os projetos. Mas com muitos conselheiros há bom êxito. E você vê que com muitos conselheiros, porque aí tem muito mais pontos de vista e a tendência de ter uma visão sistêmica muito maior. Nós estamos com um projeto atual, são mais de 8 consultores envolvidos no único projeto. 8 consultores. Aí a empresa quer tomar uma decisão, quer implantar uma linha de trabalho. Contrata 8 consultores para aconselhar. 8 consultores para dar um diagnóstico. Agora, meu irmão, quando você vai tomar uma decisão, quando a tua família vai tomar uma decisão, quantas pessoas você ouve antes de implantar essa decisão? Onde não há conselho, fracassam os projetos. A primeira parte desse texto é a parte que a gente mais vê em todo lugar. Mais vê. As pessoas tomam decisões sem conselho nenhum. Elas não buscam conselhos. É uma tendência nossa, tomar decisões sozinhos. Nós tomamos decisões sozinhos. Ou porque nós não confiamos, ou porque nós somos deuses, ou porque nós somos autossuficientes. Ou porque a gente age por ansiedade. Ou porque a gente age por ansiedade, ou porque a gente, não está nem aí com ninguém tem nada a ver com isso, a gente é muito orgulhoso. Quando você pede o conselho para alguém, isso demanda uma dose pequena de humildade. Por quê? Você está pedindo conselho para alguém, você está falando para essa pessoa assim: eu não sei o que fazer. E para uma pessoa falar eu não sei o que fazer, ela tem que estar se humilhando. Agora, Deus colocou o conselho como algo, como uma chave de prosperidade. Porque o conselho está vinculado à humildade. Uma pessoa só vai ouvir um conselho se ela for humilde o suficiente para ouvir o conselho. 0 conselhos, 0 sucesso. Muitos conselhos, muito sucesso. Então, meu querido, é importante entender a sabedoria de Deus na palavra. E até porque, assim, de ter conselho, de pessoas que já vivenciaram situações, que é o caso, dos consultores. Amém. Eles já passaram, por vários projetos em várias empresas, Então, a importância também, de ouvir, conselhos de pessoas experientes, de anciãos, de pessoas que já vivenciaram situações. Você sabe que na ciência, quando eles analisam a história humana, existe uma linha de estudo que fala especificamente dos avós. Os avós, dentro da família, são fonte de conselhos poderosos. Os avós, na história humana, servem para proteger as próximas gerações dos erros que eles cometeram.
Mas para isso, as próximas gerações têm que dar ouvidos ao que os avós aconselham. Pessoas que viveram 80 anos, nós visitamos o tio Rubens, agora, esses dias, 84 anos o tio Rubens tem. A gente sentou lá para ouvir as histórias do passado. E quem tem ouvidos abertos, extrai conselhos, o que dá certo, o que não dá certo. Então, quando você abre os ouvidos para pessoas experientes, você está recebendo um conselho, meu irmão, que não é um conselho baseado em nada. É um conselho que vai te levar ao bom êxito. Por isso, Salomão, o homem mais sábio que existe, ele fala assim, olha, muitos conselheiros, bom êxito. 0 conselhos, fracasso. Pastor, por que as coisas dão errada na minha família? Porque vocês não ouvem conselhos de ninguém. Então, analisa se vocês ouvem conselho. Se a esposa tem uma conselheira ou algumas conselheiras, ou as avós, que deveria ser o natural, né? Deveria ser o natural. Para preservar a cultura familiar, conselho. O conselho carrega a cultura familiar. O conselho enriquece a cultura familiar. Valoriza, ou seja, faz a próxima geração viver bem, viver melhor e viver mais tempo. Por quê? Porque o teu avô, a tua avó, são os melhores conselheiros que você pode ter. Agora, quanto tempo a gente passa ouvindo os mais velhos? A gente mal ouve os pais. Ah, mas o meu pai errou. Pois é, então. Esse erro vai gerar conselhos preciosos. E até porque, assim, o aprendizado também vem por meio do erro, né? Uhum. E até uma questão assim, não faço o que eu fiz, né? Eu Não deveria faço ter feito diferente. É também, né, uma fonte importante de conselho, a gente entender o que pode ser que não dê certo. Sim. Eu vi uma frase que não está na Bíblia. Quem não conhece a história está arriscado a repeti-la. Se você não conhece a história no passado e não aprende nada com ela, você acaba repetindo a mesma história, os mesmos erros. E eu não sei se você já ouviu essa frase de alguém. Você vai pedir conselho depois que você quebra a cara e a pessoa fala, se você tivesse me procurado antes, você não teria cometido este erro. Se Abraão tivesse procurado antes o Senhor, ele não teria cometido esse erro. Porque o Senhor ia aconselhar e falar assim, não faça isso, filho. Você vai quebrar a cara. Você vai gerar um problema. Se o Aminon tivesse procurado Davi e falado para o Davi, pai, eu estou com um desejo pela minha irmã, me ajuda. O que eu faço? Eu te garanto que a história teria sido outra. E até porque nem sempre os caminhos mais fáceis, né, são os melhores. São os melhores. Então Aminon teve um resultado a curto prazo para saciar um desejo do coração dele. Mas a longo prazo, Absalão armou um churrasco e quando ele foi para o churrasco, aquilo que Aminon semeou, ele mesmo colheu. E é interessante que quem aconselhou Aminon a fazer isso, o Jonadab, não aconteceu nada com ele. Sabe por quê, meu irmão? Quando uma pessoa te dá um conselho errado, é você que paga o pato quando o conselho dá errado. Não é a pessoa que te aconselhou. O risco está na sua vida, não está na vida de quem se aconselhou você. E a palavra em si já tem muitos conselhos, né? Por exemplo, da pessoa, a gente não ser fiador de ninguém, né? Então está escrito isso na palavra, já é um conselho da própria palavra, né? E tem pessoas que, né, desconsideram isso e se colocam em situações complicadíssimas, né? Então, assim, a própria palavra tem muitos conselhos. Então vamos meditar na palavra. Outro texto tremendo. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória.
E esse texto, em Salmo 73, 24, tu me guias com o teu conselho, é um homem falando com Deus. O Senhor me guia através dos conselhos. Então, Deus, Ele quer nos guiar. E aí Ele envia conselhos sábios através de pessoas na nossa vida. É assim que Ele, né, inspira alguém a nos guiar. Quem está nos conduzindo é o próprio Senhor. Provérbios 19, 20 diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias futuros. Olha só, irmão. Se eu não estou sendo sábio hoje, é porque eu rejeitei o conselho lá atrás e rejeitei a instrução lá atrás. Quando eu rejeito a instrução agora, eu não estou acumulando sabedoria para o futuro. Quando o futuro chegar, eu vou ter problemas. E se tem uma coisa que a família pode fazer e deve fazer, é olhar para o futuro. O que nós vamos fazer no ano que vem, como vai estar a nossa vida daqui a 5 anos, onde que nossos filhos vão estudar, aonde nós vamos morar, aonde nós vamos trabalhar, qual vai ser a profissão do nosso filho, qual vai ser a minha profissão, o que eu tenho que escolher, o que eu tenho que fazer. Sem a sabedoria, irmão, você está no escuro. Então, para você ter sabedoria, você precisa ouvir o conselho e receber a instrução. Você ouve o conselho, sem a instrução você erra. Porque o conselho não é determinante, a instrução é o filtro para o conselho. E assim, tem conselhos e instruções que podem salvar vidas, né? Hoje nós viemos, né, lá do sul, da minha família, e o piloto, ele foi pousar, né? Aqui em São Paulo tá muito calor, normal, só que na hora que ele foi pousar, a torre falou: olha, você tá totalmente instabilizado, pode arremeter, porque não dá para pousar desse jeito. Então, assim, um piloto experiente, com um copiloto experiente, não tinha ventania, não estava em tempestade, nada disso, mas a torre, né, se anteveu de ver que alguma coisa ia acontecer, porque não estava estabilizado. E esse piloto e esse copiloto, graças a Deus, né, ouviram, né, o conselho e a instrução da torre de comando, de controle. Então, assim, às vezes a pessoa que está de fora da situação, ela consegue ver certas coisas que nós, dentro da situação, não vemos. Verdade. Tanto é que, assim, eles foram pousar, né, eles foram, o piloto foi até humilde de falar: olha, arremetemos, não tem problema nenhum, né? A torre de comando observou que não tinha estabilidade para pouso. E vamos fazê-lo novamente. Então, assim, quem está de fora consegue enxergar certas coisas, né, e consegue instruir. E tem sabedoria se você, né, escuta, né, e segue essas instruções. Tremendo, hein? Uhum. Não foi em vão que a gente passou aquele perrengue. Que não é fácil, né, irmão? O avião tá descendo, de repente ele sobe de uma vez só. Aí você fica assustado. Você continua crendo, mas que você fica assustado, você fica. Isaías 11, versículo 1 e 2 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. São 7 designações do Espírito de Deus. Amém. Agora, uma dessas designações é o Espírito de conselho, irmão. O Espírito de conselho. Os reis antigamente se cercavam de conselheiros. Antes de decidir fazer algo, eles ouviam os seus conselheiros, aí eles tomavam as suas decisões. Então, o Espírito de conselho é o próprio Deus. O conselho nasceu no coração de Deus. Deus nos criou e Ele colocou em nós essa dinâmica do conselho.
Por isso que você aconselha tanta gente, né? Você já pegou uma criança, um adolescente que falou, olha, ô tio, me ensina a fazer alguma coisa. Você começou a aconselhar aquela criança. Por quê? Porque para a criança, você é o cara sábio. Você é a pessoa que tem experiência. E ela está absorvendo cada palavra que sai da sua boca. Então, esse mecanismo de ouvir o conselho dos mais velhos, de ouvir o conselho dos pais e dos anciãos, isso vem de Deus. Porque Deus quer que a gente ouça o conselho que Ele nos dá. Às vezes, Deus vai falar diretamente no seu coração. E às vezes, Deus vai inspirar alguém ao seu redor para te dar um conselho sábio. Mas é importante que você guarde a instrução, porque a instrução, meu irmão, é o filtro. Se você receber um conselho que para você parece bom, mas esse conselho está ferindo algum princípio da palavra de Deus, da instrução, então você tem que rejeitar esse conselho. Amém? Então, uma segunda dica para a gente terminar. Uma segunda dica importante. Não existe apenas uma maneira de resolver as situações que nós temos. Não existe, irmão. Existe uma prisão mental na nossa vida que a gente não consegue achar soluções. Não conseguimos achar soluções e o diabo sempre vai mostrar uma solução mais fácil. Ele sempre vai apontar para uma árvore e fala assim, no dia que você comer, você resolve o seu problema. Não, e às vezes soluções, né, que sejam mais prazerosas, mais rápidas. Né? No dia que você comer, você já se torna como Deus. Ou seja, é instantâneo. É instantâneo. Então é importante, irmão, é importante que a gente saiba agir debaixo de conselho, sem a ansiedade, sem a precipitação. Então a sabedoria, ela vai te dar paz. O conselho errado não vai te dar paz. Se o conselho for ruim, vai dar fruto ruim, irmão. Vai dar ruim para você, vai dar ruim para a sua família, vai dar ruim para o seu casamento, vai dar ruim para os seus relacionamentos familiares, vai criar confusão, fruto de um conselho errado, conceitos errados. E a gente nem vai falar dos filhos que estão sendo aconselhados fora de casa. Os filhos que estão sendo aconselhados na internet, estão sendo aconselhados nas redes sociais, estão sendo aconselhados por estranhos, por ímpios. Então tem toda uma geração que está quebrando o Salmo 1 e está ouvindo o conselho de ímpios. Está seguindo o conselho de ímpios. Parece que esse cara aqui, o Davi, ele tinha rede social. E ele fala assim, se você seguir o caminho do pecador. Então, tem uma geração inteira de pessoas que não sabe o que é um conselho vindo dos seus pais. Não sabe, não aprendeu a valorizar conselhos paternos e maternos. Vai ter um dia que o teu filho vai casar, que ele vai ter a sua casa, o seu trabalho, e ele vai passar por situações que ele vai desesperadamente precisar do teu conselho, irmão. E se você não tem essa porta aberta para ele, ele não vai encontrar outra solução a não ser seguir conselho de ímpios, conselho de estranhos. A probabilidade dele cometer um erro, perder a família, perder coisas, é muito grande. Amém? Então, medita nessa palavra, meu querido. Medita. É um conselho que eu te dou. Tem algum conselho aí, pastora? Ela tem, porque ela é formada em conselhologia. Ah, sim. Ela me aconselha faz muitos anos e tudo tem dado certo na minha vida. Toda vez que eu ouço a minha esposa, o ser de maior influência, eu me dou bem. E quando eu não ouço ela, eu me dou mal. Então, Deus é bom. Não, meu conselho é para que a gente busque na palavra se aquela instrução, né, tá correta, que a gente ore para que Deus, né, nos dê a paz, a tranquilidade
para a tomada daquela decisão, para que a gente espere, né, o tempo também correto, para que a gente lance fora toda a ansiedade, para que a gente discirna, né, tenha o discernimento do motivo para a ação de quem está aconselhando, qual que é o interesse. Então, tem um conjunto, né, um checklist ali para a gente tomar a decisão. Glória a Deus. Amém, meu querido? Se você fizer essas coisas, você vai se dar bem. Porque está tudo baseado na palavra e não no coração humano, não na experiência humana. Deus é bom? Vamos orar? Amém. Pai, nós te agradecemos Sim, pela tua palavra nessa noite, Pai. Sim, Pai. Obrigado porque o Senhor nos instrui, nos corrige. Amém. É o Senhor que revela o que está errado. O Senhor que revela não para acusar, para culpar. Verdade, Pai. O Senhor revela para que a gente possa se arrepender, mudar a nossa mentalidade. Sim, Pai. Senhor, nos ensina a ouvir os teus conselhos, Pai. Nos ensina a filtrar os conselhos que nós ouvimos. Amém, Senhor. Nos ensina, Pai, a entendermos quando o Senhor está falando e quando não é o Senhor falando. E principalmente, Pai, protege a nossa vida dos conselhos errados, das decisões erradas. Sim, Pai. E que a unção do Senhor quebre todo jugo sobre a nossa família, sobre a nossa casa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia da tua vida e que Ele, né, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida. Amém. Deus abençoe a tua família, a tua casa e até a próxima. Um beijo grande. Deus abençoe.